de repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. Sabendo-o eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Deus amado, Deus bendito, louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, por esse privilégio que temos de, nesse instante, podermos abrir a tua palavra, ler a tua palavra e refletir na tua palavra. Posto, ó Deus, que é a tua palavra que se encontra aberta diante do teu povo nesse instante. Clamamos ao Senhor misericórdia para com teu servo na transmissão da tua verdade. E esta misericórdia alcance todo o teu povo reunido em torno desta palavra nesse instante, para que nós possamos experimentar da transformação e do sustento que vem da tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Queridos, esta passagem do livro de Marcos, ela narra um milagre peculiar. E alguns vão dizer que talvez tenha sido o milagre mais surpreendente da visão dos discípulos de Jesus. E o fazem baseado no fato de que este é o único milagre que é apresentado nos 4 evangelhos. Entendendo que todos os escritores dos evangelhos acharam de suma importância e essencial relatar este milagre da multiplicação dos pães. Jesus, pouco tempo antes do fato relatado nos versículos que lemos, havia enviado os apóstolos em uma missão. E eles cumpriram a sua missão, diz a palavra de Deus, que eles partiram então, e eles pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo, versículos 12 e 13 do capítulo 6. E eles retornam então para junto de Jesus e eles se encontram exaustos, visto que eles não encontravam tempo nem para se alimentar. Jesus então, vendo esse cansaço, essa fadiga estampada no rosto dos seus discípulos, os chama para irem estar à parte, descansar um pouco e refazer as suas forças. E há no coração de Jesus a disposição de os levar para um lugar solitário, do outro lado do lago de Genezaré, onde se encontrava, para que pudessem ali descansar tranquilos por um tempo. A multidão que estava em torno de Jesus viu que ele se afastava naquele barco para ir à outra margem, e dando-se conta disso, então eles se colocam numa caminhada, numa corrida para chegar ao ponto onde Jesus intentava chegar, onde Jesus chegaria mais tarde. E vai dizer o texto que eles chegam antes de Jesus. Quando Jesus chega lá, a multidão já estava. Não era uma outra multidão, mas a mesma multidão, ávida de continuar recebendo a instrução de Jesus.
As pessoas vão dizer que ali onde Jesus encontrava, nesse ponto onde se deu essa passagem, o mar da Galileia ali deveria ter aproximadamente andar 5 ou 6 quilômetros. E por terra, o contorno que deveriam fazer girava em torno de 16 quilômetros, 10 quilômetros a mais. Porém, se encontrassem no meio do mar o vento contrário, um vento não muito favorável, certamente a trilha a pé era mais rápida que de barco. E por isso a multidão pôde chegar antes de Jesus do outro lado. Chegando no lugar onde Jesus tentava encontrar descanso junto com os discípulos, ele está de volta, novamente envolto por uma multidão. Se no primeiro momento, lá no versículo de número 7 do capítulo 6, os discípulos são enviados à multidão, agora é a multidão que vem ao encontro dos discípulos. E Jesus olha para aquela multidão, vê o estado daquela multidão e a conclusão de que ele chega. É daquele ajuntamento de povo. Podia ser comparado a um grupo de ovelhas, a um rebanho de ovelhas que estava sem seu pastor. Descanso que Jesus tanto desejava, agora era-lhe negado, porque a multidão ansiava continuar ouvindo. Qualquer homem, talvez no coração dos discípulos pudesse haver um certo ressentimento, mas esse sentimento nós não encontramos em Jesus. Ele se enche de piedade, ele se enche de amor, de compaixão por aquelas pessoas, e diante da necessidade da multidão, então, ele começa a ensinar aquela multidão, dando-lhes o que realmente eles necessitavam, de ouvir da palavra de Deus, de ouvir da palavra que revigora, que regenera, que alimenta, que transforma, que modifica e que traz paz ao coração atribulado, que traz descanso ao coração cansado, que realmente transforma vidas e faz desta vida algo precioso aos olhos de Deus. Eles precisavam de orientação e Jesus se dispõe a ensinar. E ao lidar com esta multidão, nós encontramos lições preciosas que podemos aplicar na nossa vida, que podem nos auxiliar a enfrentar as crises com as quais temos que lidar. Como enfrentar a crise? Aqui Jesus e os discípulos e aquela imensa multidão, eles enfrentavam uma crise séria. Eles estavam num lugar esmo, distante de muitas coisas, e o dia já ia chegando ao final. E a primeira coisa que eu e você precisamos olhar para esse texto e trazer como ensinamento para a nossa vida é que a primeira atitude que nós devemos ter diante das crises, para vencer e enfrentar as crises, é reconhecer a nossa incapacidade. Reconheça a sua incapacidade. Quando os discípulos viram que já era tarde, que a multidão estava cansada e faminta, eles se dirigem a Jesus e diz: despede-os, para que passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. O que os discípulos estavam dizendo na realidade para Jesus é: olha, manda esse povo embora. Esse povo está cansado, esse povo está faminto. Dispersa-os, dispensa-os para que algum outro possa cuidar deles, porque nós não podemos. E a resposta de Jesus surpreende os discípulos. Ele diz: dai-vos vós mesmo de comer. Perplexos, os discípulos então dizem a Jesus: olha, Cristo, nós não temos como, e seria necessário 200 denários para comprar pão para todos. Em outras palavras, os discípulos estão dizendo: Jesus, o que nos pede é muito difícil. Teríamos que trabalhar nós 12, mais de 15 dias para conseguir o dinheiro necessário para alimentar esta multidão. Não há recurso disponível, não há condições em nós não temos condições, nós não temos os recursos necessários para fazer o que tu nos pede. O que temos não é suficiente. O que temos não é suficiente.
Nós não podemos. Nós somos incapazes de atender a tua oração. Quando você, meu querido irmão e minha irmã, lidar com as dificuldades da vida, com as crises que volta e meia batem à nossa porta, tenha este pensamento muito claro, essa certeza no seu coração. Reconheça a sua incapacidade de lidar com as coisas. Você e eu não somos capazes de resolver os nossos problemas. Nós precisamos da intervenção, da orientação de alguém mais sábio do que nós, e este alguém é a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus. Como enfrentar as crises? Primeiro passo, reconheça a sua incapacidade. Segunda coisa que eu e você precisamos aprender, e uma atitude que devemos ter no enfrentamento das crises: confie os poucos recursos que você possui no poder de Jesus Cristo. Confie os seus poucos recursos a Jesus. Jesus, antes de operar o milagre que ele estaria por operar, ele, em resposta àquela atitude dos discípulos, aquela crise posta no coração e na mente dos discípulos, aquela crise colocada diante deles, então Jesus toma algumas medidas que visavam educar, ensinar e mostrar aos discípulos como eles deveriam lidar com essas situações dali por diante. Eles precisavam entender que Deus só opera. A operação de Deus, ela opera quando os nossos recursos acabam. Quando a nossa incapacidade é reconhecida. Quando a nossa plena dependência do Senhor, ela é manifesta. Jesus então olha para aqueles discípulos apavorados e aqueles discípulos ali espantados quando Jesus lhe disse: deles, vós mesmos de comer. E Jesus então pergunta para eles: o que é que vocês têm? Eles percorrem a multidão e encontram 5 pães e 2 peixes. Era tudo que aquela multidão possuía para alimentação. João vai dizer que isso estava na mão de um jovem. E vai dizer que esses pães eram pães de cevada. O pão de cevada era o alimento mais simples, era o pão mais pobre, mais humilde que se fazia em Israel. Dando a ideia de que aquele jovem que possuía aqueles pães e aqueles peixes era uma pessoa muito humilde, muito pobre. E os 2 peixinhos provavelmente eram peixes do tamanho de uma sardinha, comumente vendidos salgados nos margens do lago de Genezaré. Era todo o recurso que havia. Eram alimentos pobres, com a multidão pobre de alimento. Era o pão mais barato e rústico. Eram os peixes mais simples. E o que era 5 pães e 2 peixes diante daquela grande multidão e da necessidade de cada um de se alimentar? Estava posto diante deles uma crise de falta de recursos. Mas diz a palavra de Deus que esses 5 pães e 2 peixes foram entregues ao Senhor, para que dele fizesse o uso que achasse adequado. Estamos vivendo um momento parecido com ele. Vivemos uma crise onde o recurso nos falta. Tem nos faltado o recurso da medicina. Para alguns já começam a faltar os recursos financeiros. Existe muita necessidade das pessoas, das famílias. E os nossos recursos parecem ser insignificantes. Nunca em um outro tempo a igreja foi chamada a estender a sua mão, o seu braço de misericórdia no socorro dos necessitados, como no tempo de hoje. Só para os irmãos terem uma ideia, esse mês, agora, o mês de maio, nós já distribuímos quase o triplo de cestas básicas que costumávamos distribuir mensalmente.
e temos procurado, dentro da nossa limitação e da nossa capacidade, assistir todos que a nós recorrem necessitados do alimento, para o sustento do seu lar. E aqui fica uma palavra de agradecimento à nossa junta diaconal, que tanto tem atuado na assistência dos necessitados e em que temos tido conhecimento. Estamos vivendo um tempo assim. E quando nós enfrentamos as crises, nós precisamos, num primeiro momento, reconhecer a nossa incapacidade, e reconhecendo a nossa incapacidade, nós precisamos olhar para o recurso que temos, e ainda que os recursos sejam poucos, nós precisamos ter a disposição de colocar esses recursos à disposição de Cristo, para ser usado por Cristo, da forma como Cristo intentar e entender que deve ser usado. Como enfrentar a crise? Reconheça sua incapacidade e confie seus recursos na mão do Senhor. Mas o texto ainda nos apresenta uma outra atitude que eu e você precisamos ter diante das crises para enfrentá-las de maneira sábia. Eu e você precisamos, diante da crise, nos organizar. Se organize. A organização é uma forma de enfrentarmos a crise. É um fato notável que nenhum milagre parece ter impressionado tanto os discípulos como este. Eu já disse isso no início da nossa mensagem. E eu fico pensando que Pedro ficou profundamente impactado quando viu este ato, esse milagre de Jesus, e disse a Marcos: Marcos, escreve. Mateus ficou impactado e escreveu. Lucas, na sua pesquisa que fez, ele pôde conversar com os discípulos e com as pessoas que conviveram com Jesus e também foi tocado por esse milagre, escreveu no seu evangelho. E João, o discípulo amado, fez questão de relatá-lo também, este grande milagre Jesus realizou. Era humanamente impossível alimentar a multidão. Ainda que houvesse alimento para todos, era preciso organizar aquela multidão. Era preciso dispor aquela multidão de uma maneira tal que fosse possível realizar a tarefa de alimentá-los. Se não fosse feito de forma ordenada, certamente eles começariam a alimentação ali no início da noite e passasse talvez toda a noite distribuindo alimentos. Mas Jesus diz: olha, divide-os em grupos de 100, grupos de 50 e faze-os sentar sobre a relva verde. Gosto de pensar nessa figura da relva verde, porque ela nos leva a concluir que eles estão em plena primavera. Provavelmente esse milagre se deu em meados do mês de abril, primavera ali na região da Galileia. O tempo em que a erva estaria verde, é o tempo em que as colheitas elas estão produzindo, as lavouras estão produzindo. É um tempo de alegria, era um tempo de alegria para o judeu, porque via a terra produzindo, dando fruto, e este fruto dado pelo Senhor como bênção na vida do povo de Israel. Aquela multidão, então, de 5.000 homens, eles são separados em grupos de 50 e grupos. Eu fico, então, pensando que aquela imensa multidão é separada agora em grupos pequenos. Eu imagino que cada grupo desse certamente houve um líder que se responsabilizou em pegar o alimento das mãos dos apóstolos e transmitir aos seus grupos. E fico pensando nessa disposição que a nossa igreja já tem adotado há muito tempo para poder alimentar melhor a vida espiritual do nosso rebanho. E temos dito isso com frequência, que você que faz parte de um pequeno grupo, você está muito melhor pastoreado, você está muito melhor orientado, você está muito melhor guiado, porque o seu líder tem se consagrado e tem se empenhado em receber do alimento para entregar o alimento nas suas mãos. E creio que foi isso que aconteceu naquele início de noite, ali às margens do lago, naquela relva verde onde o Senhor Jesus multiplicou os pães. Discípulos entregavam esses pães nas mãos daqueles líderes daqueles grupos, e eles se empenhavam em distribuir, e creio que em muito pouco tempo todos puderam se alimentar, porque estavam organizados. No tempo de crise nós precisamos nos organizar,
Nós precisamos colocar em ordem a nossa situação. Nós precisamos colocar em ordem todos os aspectos que envolvem a nossa vida, para que nós possamos enfrentar as crises e sair delas vitoriosos. Como enfrentar as crises? Reconheça, antes de mais nada, a sua incapacidade. Reconhecendo a sua capacidade, confie os recursos que você possui nas mãos de Cristo. Se organize para enfrentar os tempos difíceis. Se organize também para experimentar do milagre que Deus pode operar e vai operar na sua vida, trazendo a libertação para as crises que você enfrenta. Mas uma outra quarta característica que esse texto nos apresenta de como devemos vencer as crises, como podemos enfrentar as crises, é tendo um coração generoso. Que a multidão possuía não era muito. Mas Jesus tomou para si o pouco, transformou em muito e operou maravilhas. Nas mãos de Jesus Cristo, o pouco sempre é muito. Na ausência de Cristo, todo mundo sempre será pouco. Podemos pensar que temos pouco talento, ou capacidade, ou bens para entregar a Jesus, mas eu quero te dizer que o pouco que você tem pode ser grandemente usado e fartamente usado. O agir de Deus supera nossas expectativas. Eles não tinham pães, não tinham peixe, não tinham onde comprar, não tinha com o que comprar, mas com o pouco que tinham, entregues aos pés do Senhor, uma multidão de 5. E é interessante, queridos, que nós olhamos para esse milagre, Deus opera milagres na sua vida e na minha vida, para que ao recebermos das bênçãos, nós compartilhemos destas. Você não foi abençoado, eu não sou abençoado e nenhum filho de Deus é abençoado para guardar as suas bênçãos num depósito, num cofre forte, mas nós somos abençoados para repartir as bênçãos. Somos cooperadores. O milagre vem de Jesus. O milagre nos alcança. O milagre do qual nós somos alvo, ele precisa ser. Nós não temos o pão, mas podemos distribuir das mãos que nós temos. Temos tempo de estranho. Vivemos uma crise que mal está chegando no ponto de vermos o fim, e já bate à nossa porta uma outra crise que talvez se apresente pior do que essa. O que fazer então? Nesse tempo em que, ao lidarmos com a crise sanitária, estamos começando já a nos preocupar com a crise econômica. O que vamos fazer? Como lidar com essa situação? Eu olho para esse texto e para essa passagem e encontro a resposta dizendo: precisamos reconhecer que somos incapazes de ser. Nem você nem eu, nem pessoa alguma, sabe ao certo o que fazer. Mas Jesus sabe exatamente. Estamos à porta de uma crise econômica e diante desta realidade, cujos sintomas já estamos vivendo. Talvez nós estejamos pensando neste momento, ou quando nos estamos sozinhos, e não tem sido raros esses momentos, esses dias. Já estava difícil, agora vai ficar impossível. Os recursos já eram insuficientes. O que fazer então agora que eles estão diminuindo? Eu fico pensando na preocupação dos nossos irmãos profissionais liberais, muitos impedidos de trabalhar,
Os que estão trabalhando com a capacidade reduzida, mas as demandas dentro de casa não diminuíram. O consumo e a necessidade dos recursos não diminuíram. E diante dessa situação, eu pergunto então, como é que o que eu vou fazer? Como poderei continuar sustentando a minha casa? E a resposta que eu encontro nesse texto é: meu irmão e minha irmã, você profissional liberal, você que depende do seu trabalho diário para o sustento da sua casa, você que por algum acaso, neste momento, tem lidado com a redução do seu salário por causa da atitude do seu empregador, você talvez que já esteja vivendo a situação do desemprego, que ainda não temos notícia na nossa igreja, mas talvez já aconteça. Eu quero te dizer que você só vai conseguir lidar com essa situação quando você pegar os seus recursos, aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Jesus tem posto na sua mão, ainda que seja pouco, e tomar a decisão de usá-lo de acordo com a orientação de Cristo na sua vida. Saiba também que quando enfrentamos momentos de crise econômica, nós corremos um risco muito grande. O risco de nos tornarmos avarentos, o risco de nos tornarmos usurários, o risco de acharmos que todos precisam nos ajudar e que nós não podemos ajudar a ninguém. Não permita que esta situação financeira que o país já começa a enfrentar endureça o seu coração ao ponto de não achar e enxergar a necessidade. Deus tem uma promessa tremenda para a sua vida. Ele diz para mim e para você que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. O salmista diz que fui moço e agora já sou velho, mas nunca vi justo nem a sua descendência dar o pão. O Senhor não vai deixar os recursos faltar na sua casa. O Senhor vai continuar provendo a sua mesa. O Senhor vai continuar cuidando de você, da sua vida. Você precisa também, o pouco que você tem, precisa estar disponível para ser usado por Jesus. Como enfrentar então a crise? Como enfrentar este momento de crise se não tivermos um mínimo de organização na nossa vida? É interessante que, quando conversamos com as pessoas que lidam com problemas econômicos, a solução de todo problema econômico é aumentar a renda. Dificilmente se pensa em diminuir gastos. Quando lidamos com essa situação, nós precisamos pensar nisso. É preciso planejar bem as nossas atividades, evitar toda forma de desperdício. É preciso trabalhar o bom andamento da casa para que todo gasto desnecessário seja banido do nosso dia a dia, da vida da família, para que o pouco possa ser multiplicado por Cristo e seja suficiente para nos manter e nos manter bem. A crise que nós enfrentamos hoje exige mais do que nunca que nós sejamos pessoas organizadas. Precisamos planejar bem as saídas que fazemos das nossas casas, posto o risco da saúde, mas também os gastos que isso gera. Precisamos atentar que, apesar de estarmos em casa todo dia, precisamos ser parcimoniosos no uso dos recursos que temos, a energia elétrica, a água, o telefone, todas essas coisas, porque isso inclui gastos e os gastos estão diante de nós, e se nós não os controlarmos, certamente não há recurso que se torne necessários para mantê-los. Então é preciso organização para vencer a crise, e principalmente a crise econômica. Em tempo de crise, precisamos ser organizados, e a nossa organização deve nos levar a priorizar o essencial, deixando o restante no momento. Diante da necessidade que temos, precisamos primeiramente reconhecer nossa incapacidade de suprir as nossas necessidades. Precisamos colocar os nossos recursos diante de Cristo. Precisamos obedecer a Jesus organizando a nossa vida,
Diante da realidade de hoje, precisamos confiar e certamente Jesus vai nos surpreender. O poder de Jesus não diminuiu. A capacidade do nosso mestre em reverter situações, ela não acabou. O Cristo que multiplicou o pão e alimentou a multidão lá no passado, é o mesmo Cristo que vai alimentar a sua casa, prover a sua casa e trazer sustento para a sua vida. Você precisa, e nós precisamos crer no poder de Cristo de lidar e de vencer com as crises e com as dificuldades. Entender que talvez no horizonte próximo você possa estar olhando para frente e imaginando que vai faltar o pão para comer, mas creia que Jesus pode operar um milagre na sua vida e encher cestos com aquilo que sobra. As mãos do Senhor não estão amarradas, o agir do Senhor não está limitado, o poder do Senhor não está diminuído. O que precisamos é ter fé, fé para crer que as bênçãos de Deus podem ser derramadas de forma abundante na nossa vida. Queridos, se tem uma coisa que Deus exige de nós nas crises, é que permaneçamos fiéis. Porque é a fidelidade nossa para com Deus que encontra em Deus, deseja a vontade de nos abençoar. Precisamos ter fé. Deus vai continuar nos abençoando. E precisamos ter um coração grato para reconhecer estas bênçãos e compartilhar das bênçãos. Porque o Deus que nós servimos, Ele é misericordioso. Nos dá muito mais do que pensamos ou necessitamos. E não nos dá para guardar, mas nos dá para compartilhar. Ainda que estejamos enfrentando crise. Ainda que as dificuldades sejam grandes. Não tema. Você não está sozinho. Deus Todo-Poderoso caminha ao seu lado. Ele não te abandona e não te deixa. Ele é quem supre as suas necessidades. Ele é quem coloca o pão sobre a sua mesa dia após dia. É Ele quem te dá o trabalho e é Ele quem te dá saúde para trabalhar. É Ele quem multiplica os recursos nas suas mãos de maneira tal que Ele seja suficiente para suprir as suas necessidades. É Ele que muitas vezes levanta outras pessoas para assistir na sua falta com aquilo que lhe falta. O Senhor nunca te abandona. Os recursos do Senhor se esgotam. Creia nisso, meu querido. Encha o seu coração de fé e de esperança. Declare que esta crise se abate sobre o nosso país, se abate sobre a igreja e sobre as famílias da igreja. Ela não é para mal, mas para a glória de Deus. E o nome de Deus há de ser glorificado, porque cada um de nós há de experimentar do sustento de Deus. Nós haveremos de ver todos os dias o pão se multiplicando dentro das nossas casas. Nós haveremos de ver todos os dias o milagre do suprimento de Deus nas nossas vidas. Ainda que humanamente, aos nossos olhos, nós não tenhamos condições, ainda que olhar aos nossos olhos nos falte tudo, nós precisamos crer que o Senhor não vai nos deixar nada faltar. Ele é o bom pastor. Cuida da sua. Como enfrentar as crises? Primeiro, reconheça a sua incapacidade. Segundo, coloque os seus poucos recursos à disposição de Jesus. Terceiro, confie, se organize e se prepare. Faça a sua parte. Quarto, não deixe de ser generoso. E Deus certamente trará bênção sobre a sua vida. Porque Deus ama aquele que dá alegria. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Que você não tema as crises. Você não se deixe tomar
por este discurso alarmista que vive, mas creia no poder de Jesus. Quem está ao seu lado para te ajudar a enfrentar as dificuldades não são os governantes, não são as pessoas investidas de poder, mas é aquele que é dono de todo o governo e de todo o poder, o Senhor Jesus. Ele é o seu e o meu pastor. Porque Ele é o seu e o meu pastor, nada nos faltará. Que Ele e com Ele nós enfrentaremos e venceremos todas as crises, o louvor da glória dele. Que Deus nos abençoe.